Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês. Aqui é a Rê e hoje eu tô vindo conversar com vocês sobre a continuação de uma série queridinha que eu conheci esse ano e que me conquistou desde o primeiro livro. E eu estou falando de A Heroína do Rei, continuação de A Esposa do Rei, série escrita pela autora nacional Miriam Okuno. Já conversei com vocês há algum tempo aqui no canal sobre a leitura do primeiro volume, A Esposa do Rei. Já tem resenha aqui, o link vai estar aqui no card para você ir lá conferir, ou aqui embaixo no box de informação. Em A Esposa do Rei, a Miriam Okuno me conquistou com a narrativa dela, uma escrita super envolvente, gostosinha, que desde o primeiro capítulo me prendeu na história e eu quis devorar tudo até o final. Trazendo um pouquinho do pano de fundo do que a autora vai trazer aqui em A Esposa do Rei, a gente tem a história da Evelyn, que é uma jovem que tá voltando de viagem, né? Ela tá voltando pra casa quando o avião dela sofre um acidente, ela cai no meio do oceano e ao invés de morrer, ela encontra uma espécie de buraco de minhoca, uma ponte Eisenrosen, eu acho que é esse o termo que fala, o termo científico para esse tipo de conexão. Enfim, acontece que ela vai encontrar essa passagem e ela vai atravessar e se ver em um novo mundo, em um novo planeta. O que ela não sabe, no entanto, é que ela já tem conexões passadas com esse planeta, uma conexão que ela não imaginava, mas que marcou raízes muito profundas na vida dela e que fez com que ela não quisesse mais se envolver em determinados assuntos, como por exemplo os assuntos do coração. No primeiro volume, então, a gente acompanha toda a trajetória da Evelyn lidando com essa nova realidade ali na vida dela, né? Esse novo planeta, novas pessoas, um novo idioma, e a gente vai acompanhar também toda a trajetória dela tentando, né, arrumar uma forma de voltar pra casa. E lá no final desse primeiro livro surge ali um acontecimento, né, uma grande reviravolta, que vai ser um gancho enorme pra heroína do Rei, que é o segundo volume da série. Aqui nesse segundo volume a gente vai ter a história partindo exatamente do ponto em que o primeiro terminou. Então a gente já finalizou ali o primeiro livro com bastante tensão e bastante promessa de muitos acontecimentos para esse segundo volume. E a partir desse segundo volume a gente tem então a história continuando, a Evelyn narrando a história pra gente de mais um apuro em que ela se vê inserida ali dentro daquele contexto, daquele novo planeta e com uma nova nacionalidade desse planeta aí que a gente conhece no primeiro volume. Então aqui na primeira parte do livro a gente vai ter todo o desenvolvimento dessa situação que a Evelyn se encontra já ali no final do primeiro volume, que vai dar continuidade aqui no segundo. E nesse livro aqui a autora vai trazer também muito do desenvolvimento da personagem dentro do contexto social, político e regional desse planeta, né, desse universo fantástico que ela cria aqui na história. A Evelyn, sendo uma jovem que lá na Terra estava já se formando em medicina veterinária, uma jovem que tem muitos conhecimentos sobre, né, animais, sobre funcionamento de, enfim, né, seres e estruturas biológicas, e esse conhecimento dela acaba sendo muito utilizado e explorado nos dois livros, né? A gente acompanha todo esse lado mais profissional da Evelyn, como ela vai acabar ajudando todos os locais ali com os conhecimentos dela. Ela é uma jovem super inteligente, também perspicaz, que vai começar a compreender como a natureza daquele lugar funciona e vai usar todo o conhecimento dela sobre o funcionamento de organismos para ajudar, né, todas essas pessoas e também os seres que existem nesses planetas. Então a gente vê isso acontecendo no primeiro volume e aqui no segundo volume a gente tem isso também sendo bastante apresentado aqui ao longo da narrativa. Isso faz com que a Evelyn tenha assim uma notoriedade muito grande ali com os locais, sabe? Com isso, então, ela acaba se tornando uma mulher de muita visibilidade ali no local, né? Ela acaba sendo muito admirada por muitas pessoas, além do fato de que aqui nesse segundo volume a gente tem também o desenvolvimento, né, de um relacionamento ali da parte do romance da história, que a autora já começa a apresentar lá no primeiro volume. Então lá no primeiro volume a gente tem a introdução, né, desse relacionamento, desse romance entre a Evelyn e o Dayan, e aqui nesse segundo volume a gente tem também um aprofundamento nesse relacionamento. Então a gente vai ver mais dessa interação entre ela e o Dayan, como que vai ser desenvolvido, né, toda essa questão de relacionamento nesse planeta completamente diferente. Devido ao fato de Evelyn estar se relacionando com o Dayan, que é uma figura de muita notoriedade, né, enfim, de muita importância e influência ali naquele lugar onde ela está inserida, a gente vai ter também bastante dessa visibilidade do Dayan, né, da figura dele sendo também transferida
vida pra ela. Então a gente tem tanto a visibilidade que ele passa pra ela, quanto também a própria visibilidade que ela constrói ali na localidade. E o que eu achei mais interessante desse livro foi justamente como a autora trabalhou toda essa relação que a Evelyn vai ter com os locais, né? Então aqui nesse volume a gente percebe que ela não vai ser mais simplesmente uma forasteira, né? Ela vai ter muito a oferecer, né? Ela já mostra que tem muito a oferecer no primeiro volume, aqui nesse segundo volume fica ainda mais nítido, né? Como ela tem a oferecer para esse povo e como também ela vai nutrir, né? Aquele sentimento de pertencimento ao lugar e vai ter essa troca com as pessoas, o que eu achei muito, muito interessante. Então aqui eu já consegui ver melhor ainda, né? A Evelyn fazendo parte desse povo, se inserindo nesse local, né, com essas pessoas. Então eu achei muito interessante como a autora desenvolveu esse aspecto da história. Um outro ponto que a autora também vai desenvolver bastante aqui, como eu falei com vocês, é justamente a questão do romance. Então a gente vai ter um aprofundamento maior no romance da Evelyn com o Dain, a gente vai ter mais sobre as inseguranças, né? E assim a gente vai entender um pouco mais desses personagens enquanto casal, né? A gente vai ver muito das inseguranças, tanto de um quanto do outro, e a gente vai ver melhor como que vai se desenrolar toda essa dinâmica, né? De casal, essa dinâmica romântica entre os dois. E um outro ponto também muito, assim, essencial para a história que a autora vai desenvolver aqui nesse segundo livro é a questão política entre as nações desse planeta, né? A gente já sabe ali desde o começo que existe um conflito entre nações, né? Conflito de interesses, e a Evelyn vai se ver inserida cada vez mais dentro desse conflito. E essa inserção dela vai fazer com que lá no final da história a gente tenha um fechamento desse segundo livro que é muito tenso. Então a gente fica ali com o coração apertado com tudo que tá acontecendo. A gente vê também que as pessoas são manipuladoras, inclusive em um ambiente extraterrestre. E a gente termina o livro com aquele sentimento de preciso da continuação, preciso saber o que vai acontecer, como que isso vai acabar. Então a gente já termina o segundo livro doido pelo terceiro, só que o terceiro volume ainda não saiu, não foi publicado. Então esse é o momento que a gente tem muito que exercitar a nossa paciência e a nossa ansiedade, segurar a ansiedade para esse terceiro volume que a autora ainda está escrevendo, e eu fiquei morrendo de ansiedade para saber como que vai terminar. Então, Miriam, por favor, quando você puder, publique logo o terceiro volume para eu saber como que essa história acaba. Pelo amor de Deus. Vocês já sabem que eu gostei bastante do universo que a autora criou, como que ela desenvolveu essa história, como que ela inseriu a nossa protagonista dentro desse universo novo e como ela desenvolveu essa personagem que desde o primeiro livro sempre foi muito forte e muito de personalidade, sabe? Sempre muito marcante. Só que aqui nesse volume eu percebi que a Evelyn tem ainda aquele lado meio adolescente, sabe? Apesar de ela ter seus 24 anos, ela tem ali sim um pouquinho da adolescência que não abandonou ela, principalmente no que vai dizer respeito aos relacionamentos, aos sentimentos dela, coisa que ela não teve, né, oportunidade de desenvolver, então tudo é muito novo pra ela, e nesses momentos eu senti sim que ela tava assim ainda com um pezinho lá na adolescência, o que pra mim fez bastante sentido justamente por ela estar se relacionando amorosamente pela primeira vez, sabe? E essa parte do romance, né, que é tão forte na história, tão presente na história e que, enfim, né, meio que estrutura, né, toda essa história que a gente vai ter, né, continuação aqui, pra mim nesse segundo volume pareceu um pouco demais, assim. Eu não reclamo quando existem romances em fantasias, porém nesse segundo volume eu senti que justamente por a autora trazer um aprofundamento desse relacionamento, a gente tem muito do romance, e eu senti que, ao meu ver, ficou um pouco de romance demais, sabe? Pra mim poderia ter sido um pouquinho menos, porém, apesar de achar que sim, teve bastante romance, eu não sinto que isso foi algo que, assim, influenciou negativamente a minha experiência de leitura, sabe? Então, se você aí, leitor de fantasia, que gosta de ver o desenvolvimento amoroso também, né, o lado sentimental dos personagens, aqui você vai ter um prato cheio, você vai ter as duas coisas muito bem desenvolvidas, inclusive essa inserção mais aprofundada no contexto político desse novo mundo aí que a autora traz pra gente, explora bastante nesse segundo volume. Então essa foi a minha experiência com a Heroína do Rei. Eu já falei várias vezes aqui o quanto eu gosto dessa história e da escrita dessa autora, o quanto ela me prende nos livros. Eles são os dois, gente, bem curtinhos, tem 200 e poucas páginas, e se eu não estou enganada, da última vez que eu verifiquei, os dois volumes ainda estavam disponíveis para o Kindle Unlimited. Então se você é assinante, né, do Kindle Unlimited, aproveita, baixa aí pro seu Kindle,
dê uma oportunidade pra essa narrativa, pra essa leitura, pra essa história, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Inclusive, depois que eu publiquei a resenha do primeiro livro aqui no canal e também lá no Instagram, muitas pessoas comentaram que leram e também gostaram bastante da história. Então fica aqui a minha sugestão pra você que ainda não conhece, leia essa série. E se você já leu o primeiro volume e não sabe se vai continuar ou não com o segundo, eu sugiro que você dê também essa oportunidade, continue, porque você vai ter muitas coisas novas sendo exploradas aqui nesse segundo livro. E agora, gente, é esperar pelo terceiro, né? Quando vai sair? A gente não sabe. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, pessoal. Como sempre, os links dos livros vão ficar aqui embaixo no box de informações. Também vou deixar linkado aqui embaixo os links da autora pra você conferir, né? Ir lá dar uma mensagem, mandar uma mensagem, marcar ela quando você fizer a leitura. Mas era isso então, eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais novidades, né? Mais livros, mais resenhas, mais dicas de leituras pra vocês aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!